O mundo está cheio de desafios sociais e ambientais. Às vezes parece que não dá para mudar isso, não sozinho. Mas quem coopera nunca está sozinho. Eu coopero para a preservação dos nossos biomas. Eu coopero para a valorização de todos os brasileiros. Eu coopero para a formação de pessoas com consciência sustentável. Eu coopero para reduzir os impactos das mudanças climáticas. E eu também coopero para um mundo mais sustentável. Por isso, eu sou Sicoob. Junte-se aos milhões de brasileiros que escolheram uma instituição financeira que faz a diferença. Quem coopera com a gente fortalece um jeito sustentável de crescer. Sicoob, mais que uma escolha financeira, a decisão de cuidar do que é valioso para todos. Desde garoto, vi que o talento pessoal pode até ganhar um jogo. Mas quem ganha o campeonato mesmo é um time unido. Para mim, a união da equipe sempre veio antes da individualidade. Nos gramados, na vida e nas finanças. Por isso, jogo junto com o Sicoob, que tem tudo para ser seu também. Abra sua conta. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos à apresentação de resultados do Sistema Regional Sicoob Espírito Santo referente ao primeiro semestre de 2025. Eu sou Marina Frossasso, jornalista da equipe de Inteligência e Marketing da Central. Estou aqui com os diretores da Central, Nailson, Sandra e Alexandro. E queria primeiro agradecer você que está nos acompanhando aqui no YouTube e falar que o nosso chat está aberto para interações. Nós temos um time de especialistas que está a postos aí para responder dúvidas, acolher as sugestões. Então, participe com a gente desse movimento aqui de transparência e de diálogo, né? Queria também convidar você a conhecer o Comunidade Sicoob, se você ainda não conhece, acessar o www.comunidadesicoob.com.br, se tornar um membro do Comunidade Sicoob e ter acesso a todos os benefícios que os membros, né, têm acesso. Gostaria também de convidar você a conhecer e nos acompanhar nas nossas redes sociais, né? Você pode nos procurar no Instagram, se inscrever aqui no YouTube, no Facebook e também no LinkedIn. Bom, estou aqui com os 3 diretores, eles, né, com mais de 30 anos de instituição. E gostaria de começar, Nailson, que você nos introduzisse, você que é cidadão capixaba, né? Profissional de carreira do Sicoob, queria que você nos contextualizasse sobre como que é a nossa organização sistêmica. Bom, primeiro bom dia, Marina, bom dia meus colegas diretores. Deixar claro que nós estamos aqui hoje representando todos os nossos líderes, né, do cooperativismo do Sicoob, os dirigentes, os conselheiros, enfim, e representando um trabalho de um time muito grande que é o Sicoob Espírito Santo. Então, nesses próximos minutos, vamos apresentar um pouco desse resultado. O nosso sistema que já tem mais de 9 milhões de cooperados, é uma marca expressiva, importante do sistema Sicoob no Brasil, mas ele é composto, esses cooperados, eles têm 326 cooperativas, então são mais de 300 cooperativas singulares e reunidas em 14 centrais. Nós, aqui, o Sicoob Espírito Santo, é uma das centrais, dessas 14 centrais, que congrega aí o sistema Sicoob, e além disso, essas centrais constituíram o Centro Cooperativo Sicoob. E a gente tem uma enorme felicidade aqui no Espírito Santo de dizer que operacionalmente o Sicoob, no formato atual, começou no Espírito Santo, né, porque foi na cidade de Linhares, onde o Banco Sicoob começou a operar operacionalmente, mas foi uma reunião dessas 14 centrais ao nível de Brasil para constituir esse sistema tão pujante. Nós, então, temos essa força local através de 6 cooperativas, e são esses os dados que nós vamos apresentar hoje, as 6 cooperativas filiadas, e também temos 2 empresas sediadas aqui no Espírito Santo, a Corretora de Seguros, que trabalha aí para vários estados do Brasil, e também a Anelos, que é uma empresa de assessoria na cobrança administrativa e também na gestão de ativos não financeiros. Essas 6 cooperativas juntas reúnem aí mais de 940 mil cooperados. Nós estamos muito próximos aí de alcançar uma marca histórica, né, que é de 1 milhão de cooperados. Então a gente convida todos para fazerem parte do Sicoob. O Sicoob, que no primeiro semestre teve um ingresso de 83 mil novos cooperados, e praticamente 46% desses cooperados já vem pelo meio digital. Então é só baixar o aplicativo do Sicoob, o app Sicoob, e abrir sua conta e começar a se relacionar com o Sicoob,
ou procurar uma das nossas agências. Temos mais de 200 agências espalhadas aí nos 4 estados onde nós temos atuação. Só no primeiro semestre inauguramos 7 novas agências. E aí vem uma informação importante, faz parte da nossa estratégia. Nós estaremos aqui, especificamente no estado do Espírito Santo, até o meio do ano que vem, até junho de 2026, em todos os municípios do estado do Espírito Santo. Faltam só 3 municípios. No primeiro semestre nós inauguramos algumas agências, entre elas a Água Doce do Norte, é um município que ainda não tinha presença do Sicoob, e também outras agências no estado do Rio de Janeiro, e aqui em Vitória, na Praia do Canto, um conceito diferente, que é o Café House Sicoob. Já temos algumas agências nesse conceito e convidamos todos para conhecer o Sicoob. Por que o físico e por que o digital, né? Hoje nós temos que fazer a oferta de soluções da forma como o cooperado deseja ser atendido. E no ambiente físico, nós mantemos aí esse relacionamento próximo, consultivo, de acolhimento e de orientação, tirar uma dúvida, enfim. O mercado financeiro ele tem certas complexidades e o nosso objetivo dentro da nossa estratégia é ajudar as pessoas a entender, levando educação financeira, levando orientação para que os nossos cooperados possam sempre fazer as melhores escolhas. Trazendo agora um dado mais técnico, eu queria, para toda a sociedade, né, o Sistema Sicoob Espírito Santo, como eu falei, é uma das 14 centrais, composta de 6 cooperativas, e esse conjunto é avaliado por uma agência internacional de riscos com um AA, que nos coloca em grau elevado de investimento, e no curto prazo é a melhor categorização dessa agência. E o nosso banco, que é um banco constituído, o Banco Sicoob, ele é de propriedade das 14 centrais e ele presta serviços exclusivamente para as cooperativas. Ele nasceu com essa vocação e hoje ele já tem, através das suas outras empresas, também alguns serviços prestados para outras instituições. Ele foi classificado com AAA, que coloca na maior categoria de classificação dessa agência, mostrando a segurança em operar com o sistema Sicoob e a força aí dos nossos controles, da nossa capilaridade, enfim, das ações que fazem o sistema Sicoob, esse sistema pujante, aqui no Espírito Santo, nas demais regiões onde atuamos e em todo o Brasil. Isso está demonstrado pelo índice de Basileia. Eu peço a permissão aqui tanto dos nossos cooperados, né, e para os nossos funcionários que também estão acompanhando essa transmissão, para trazer esse dado técnico, porque o índice de Basileia ele é super importante para o funcionamento de qualquer instituição financeira. Ele mostra aí a força do capital da instituição para que ela continue crescendo e continue ofertando suas soluções. E o sistema Sicoob, todas as nossas cooperativas filiadas têm um índice de Basileia confortável, em níveis superiores aí aos seus pares de mercado, e que apresenta as condições do Sicoob continuar evoluindo dentro dos seus planejamentos. Força essa que está refletida no patrimônio líquido da instituição. Então, a nossa regional ela fechou 30/6 com 24% de aumento no patrimônio líquido, totalizando 5,9 bilhões. Em alguns gráficos que vocês vão perceber na nossa apresentação, a gente está trazendo esse recorte aí dos últimos anos, e esse recorte é sempre de fechamento de ano. É importante deixar essa informação aqui, não é do encerramento do semestre, esse gráfico que está aí. Mas por que a gente trouxe esse gráfico? Eu quis demonstrar para vocês a consistência do crescimento do sistema Sicoob ao longo do tempo. E esse crescimento está comprovado aí com um aumento de 24% no patrimônio líquido. Uma outra questão muito importante é a questão da eficiência operacional. O Sicoob Espírito Santo, entre todas as centrais do sistema Sicoob, é a central mais eficiente, é o sistema mais eficiente, mas quando a gente compara outros sistemas cooperativos também, isso demonstrado pelo relatório do Banco Central. E a cada R$100, isso significa que a cada R$100 que a gente arrecada nas nossas receitas, o custo administrativo da instituição é de R$ 24,60. Isso mostra o respeito que a administração tem com os cooperados, por fazer a gestão desses recursos, e aí a inteligência no sistema Sicoob Espírito Santo de organizar em maior escala os serviços. A central faz esse papel hoje e a gente atua em bloco, mostrando que o cooperativismo ele de forma organizada ele pode agregar maior valor para a sociedade. Um outro dado que eu trago através desse número é que para cada 1% de melhoria na eficiência,
no Sicoob Espírito Santo no primeiro semestre desse ano representa um acréscimo de 15 milhões nos resultados finais. Então, assim, é muito importante a gente ter operação eficiente e aí a gente apresenta comparativos com os outros atores do mercado e através do relatório do Banco Central do Brasil também do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo e do próprio Sicoob no Brasil como um todo. Isso faz com que as nossas operações cresçam. A gente cresceu 27%, 32,6 bilhões são os ativos administrados diretamente pelas cooperativas do Sicoob. Isso porque nós temos uma parte dos recursos que nós administramos através da captação do próprio banco, Sicoob, e também quis apresentar aí o crescimento consistente, né, nos últimos 3 anos, crescimento superior a 30%, reduzimos para 27%, mas é um número fantástico de crescimento, um pouco ocasionado aí pela redução do preço da commodity, especialmente aqui no Espírito Santo, nós somos muito fortes no agro, a cultura do café. O ano passado batemos recordes de crescimento, por exemplo, em renda fixa, mas continuamos com um crescimento muito robusto. Então tivemos aí índices positivos, né, mais uma vez, e o Sandro vai detalhar para a gente, né, as nossas operações, mas você também vai trazer um pouco de cenário econômico, teve um marco regulatório importante aí, né, Sandro? Sim, Marina. Bom dia a todos. Nós tivemos a implantação da resolução 4966, dia 1º de janeiro. Essa resolução altera os critérios de reconhecimento contábil das provisões de risco sobre operações de crédito, como também do reconhecimento de tarifas e da transferência para prejuízo sobre essas operações. Isso gerou um impacto, né, uma necessidade de provisionamento adicional, porque tivemos que fazer o recálculo de toda a carteira, em torno de 27 milhões de provisão adicional, que serão, no segundo semestre, incorporados ao resultado ou absorvidas pela a reserva legal das cooperativas. Essa decisão será tomada no segundo semestre, né, pelas nossas cooperativas. É importante também destacar que nós tivemos, essa resolução ela impacta a inadimplência, nós tivemos uma elevação importante da inadimplência fruto dessa resolução, mas que também a inadimplência vem se mostrando mais elevada em relação ao ano anterior, em função da taxa de juros que se mantém, né, em patamares altos, e isso acaba comprometendo, de certa maneira, as pessoas físicas e empresas. Então, mantendo o mesmo critério do ano anterior, a nossa inadimplência giraria em torno de 2,7%. Com a implementação da resolução, ela alterou para 4%. Então, este é o cenário. Saímos de 1,8% em 2024 para uma inadimplência de 4%, porque houve uma mudança de transferência para prejuízo das operações ativas. O que se levava um ciclo de 360 dias, agora esse ciclo aumentou para 450 dias de permanência dessas operações na carteira de crédito. Mais importante também é mostrar a pujança da nossa carteira, que cresceu 21%, né? Mesmo no cenário de juros elevados, né, e de aumento do IOF que nós tivemos em maio. Então, isso acabou comprometendo o desempenho em relação ao período anterior, que foi de 29%, caiu um pouco, 8%, mas ainda julgamos, em função de todo esse cenário, muito importante o crescimento. Um número importante é a confiança dos nossos associados no Sicoob. Os nossos depósitos cresceram 27%, um aumento expressivo. Aqui trago um destaque muito importante para as pessoas físicas que ainda não têm sua chave Pix no Sicoob. Venham para o Sicoob, facilite as suas transações, cadastre seu celular como uma fonte de recebimento, porque isso melhora o seu dia a dia. E para as pessoas jurídicas, o Sicoob é uma das poucas instituições que ainda mantém o Pix gratuito. Então, isso é um diferencial enorme para o custo financeiro das empresas. Isso reflete, está aí refletindo no crescimento dos nossos depósitos. Em termos de receita, como eu também disse, a resolução 4966 impactou sobre o reconhecimento das tarifas incidentes sobre as operações de crédito, fazendo com que a nossa receita aumentasse apenas 3%. Né? Mas isso fica represado para ser reconhecido ao longo do período da operação. O que houve foi uma dilação de prazo, né? Antigamente se reconhecia no momento do pagamento e agora pelo período da operação de crédito. Olhando para o cenário econômico, né, falamos um pouco dos impactos que o nosso negócio sofreu.
Olhando para o cenário econômico, a gente trabalha com o cenário ainda de permanência da taxa de juros, algo aí em 15% até o final do ano, com possibilidade de redução em 2026. Dois cenários são importantes a gente acompanhar e que acabam impactando. O primeiro é o controle dos déficits fiscais. Isso o governo precisa sinalizar a vontade de trabalhar o controle das despesas. E o segundo, que é positivo, mas que em função dessa questão da política fiscal acaba ficando comprometido, que a atividade econômica, né, o mercado de trabalho está num dos melhores momentos. Nós estamos com uma taxa de desocupação de 5,8%. Né? Então, historicamente, é uma taxa muito baixa. E isso acaba pressionando os preços. Para finalizar essa parte do cenário econômico, nós trabalhamos com o crescimento do PIB algo em torno de 2,2%. Vemos com o agronegócio ainda com muitas possibilidades, apesar do cenário externo, mas uma redução maior no setor de indústria e serviços. Por isso, esse cenário de 2,2%. Com o agronegócio vindo forte, o Sicoob também vai forte para o agronegócio. Nós estamos com um orçamento para aplicar na safra 25-26 de 4 bilhões de reais. Importante aqui é que o Sicoob vai buscar recursos subsidiados, recursos com juros abaixo da taxa Selic para aplicar nas regiões onde nós atuamos. E aqui faço 2 destaques para o produtor rural associado ao Sicoob. Percebemos que tem muito produtor que ainda toma crédito fora do Sicoob. E aqui no Sicoob você tem 2 vantagens importantes. A primeira é que o Sicoob não exige projeto para operações de custeio ou financiamento de máquinas e equipamentos. Isso agiliza e torna o seu crédito, às vezes, mais barato, né? Dependendo do órgão que está fazendo esse projeto. E o segundo ponto é que essas operações ainda compõem o rateio das sobras de final do ano. Então, convido a todos os produtores associados que não estão tomando crédito Sicoob, que venham fazer com a gente para ter esses benefícios. Outro ponto importante foi o lançamento do crédito ao trabalhador. Né? O Sicoob foi uma das primeiras instituições a participar. É um crédito que é barato para a pessoa física, então nós instruímos a todos os associados pessoas físicas a acessarem nossos aplicativos ou a carteira digital, né? Carteira de trabalho digital, onde você vai ter ali o ranking das instituições que participam e vocês vão ver o Sicoob muito bem posicionados. Para finalizar a minha fala aqui, Marina, uma novidade é o reposicionamento do nosso portfólio de cartões. Lançamos o cartão Zenit. É um cartão que vem com ilimitação, né, ilimitado acesso do portador, tanto do titular quanto adicional, às salas VIPs, remunerando a 4 pontos Coopera a cada dólar gasto na sua fatura. Por outro lado, né, o cartão Merit, esse sofreu uma pequena modificação que passou a limitar em 12 acessos, tanto titular quanto a adicionais, 12 cada um, a cada adicional, o acesso à sala VIP. Entretanto, continua sendo um produto muito atrativo, porque é um dos que tem da maior condição de acesso, como também remunera a 2,5 pontos Coopera cada dólar gasto na sua fatura. Então, um produto fantástico, diferenciado, o cartão Zenit do Sicoob. Ótimo. Então temos aqui, né, produtos e serviços relevantes, temos indicadores positivos, mas tudo isso aqui está sendo construído por pessoas, não é isso, Sandra? Queria passar a palavra para você comentar como é que foi esse primeiro semestre do ano no quesito pessoas. Obrigada, Marina. Isso mesmo, a força do cooperativismo está nas pessoas, né? E um bom dia a todos que estão nos acompanhando. Primeiramente, eu queria falar um pouquinho das pessoas que compõem a nossa equipe. Tá? Começando por essas pessoas que, seguindo o nosso movimento aí, né, de expansão, de abertura de agências, nós tivemos aqui, acrescentamos 98 novas posições no nosso quadro funcional. Então, nós encerramos o primeiro semestre com mais de 2.500 profissionais seletistas contratados diretamente pelo Sicoob, que, somado aos nossos colegas da terceirizado e das empresas que Nailson já citou aqui, nós ultrapassamos a casa de 3.000 pessoas empregadas, inseridas no mercado de trabalho, né? Então, desde já eu dou as boas-vindas aos nossos novos colegas que vieram unir forças conosco, tá? E agradecer a todos os nossos colaboradores também
porque por mais um ano eles participaram da pesquisa da GPTW, tá? E nos oportunizaram, né, estarmos entre as 3 melhores empresas para se trabalhar de grande porte no Espírito Santo. É muito importante essa avaliação dos nossos colaboradores, onde eles têm a oportunidade de sinalizar como está a qualidade das relações, né, dentro da empresa, o nível de confiança com a liderança e também o conforto e o alinhamento dos seus propósitos pessoais e com a empresa. Então, assim, muito obrigada a todos vocês. É lógico que esse bem-estar que a gente se preocupa tanto, ele também está refletido no atendimento, né, dos nossos associados, tá? Nós fechamos aí esse semestre com um NPS de 73, que é um NPS considerado muito bom para a indústria financeira, mas não é um NPS que está nos satisfazendo, porque com a equipe que a gente tem, nós acreditamos que a gente pode avançar muito mais, tá? Outro ponto muito importante de relacionamento com pessoas, né, as pessoas importantes na nossa estrutura são os nossos associados. E nós, no primeiro semestre, nós realizamos o ciclo de prestação de contas, né, o ciclo do processo assemblear, onde nós realizamos mais de 50 eventos, onde nós podemos estar de forma virtual ou presencial com mais de 59 mil pessoas. Ou seja, são 59 mil associados que participaram, exerceram o seu papel como sócio dessa empresa, a quem a gente também agradece essa oportunidade de estar falando com vocês. E sendo que para o segundo semestre nós temos previsão, nós realizaremos assembleias gerais extraordinárias com os nossos delegados, também fazendo uma prestação de contas parcial do primeiro semestre, tá? Mas também levando proposta para aperfeiçoar nossa governança e esse relacionamento com os associados. Uma outra relação muito forte com as pessoas que nós temos é com relação à parte social. Não podia ser diferente, o Sicoob está alinhado, né, participa ativamente das comunidades onde nós estamos inseridos. No primeiro semestre nós executamos várias iniciativas do próprio Sicoob nessa linha social, principalmente voltado para a educação financeira, a parte da educação cooperativista junto com as escolas, também a educação ambiental, apoiamos os projetos de prevenção de câncer de mama, de pele e de próstata também, que é um compromisso já do Sicoob, mas eu destaco aqui o chamamento que nós tivemos no primeiro semestre para o 7º edital social do Sicoob. É um edital já esperado pelas instituições financeiras, né, quando elas podem apresentar os seus projetos, porque o Sicoob compreendeu que, além das suas próprias iniciativas estruturadas, ele conta, nós já temos nas comunidades inúmeras entidades que já fazem um trabalho impactante, né? Então, através desse edital, nós podemos receber, somente nessa 7ª edição, nós podemos receber 516 projetos iniciais, que selecionados, né, resultaram em 213 projetos que serão executados por 207 entidades no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, na Bahia e em São José dos Campos. Esses projetos receberão uma doação do Sicoob de R$5 milhões e serão executados em 80 desses municípios, mas beneficiando 83 mil pessoas. Ou seja, são projetos que estão transformando mesmo a vida das pessoas, e eu convido os nossos associados e quem está nos assistindo para acessar a página do nosso Comunidade Sicoob para conhecer o detalhamento, a relação dos projetos que foram selecionados, tá? E não é à toa que essa atuação das cooperativas, né, o interesse na sociedade, com essa forma de diálogo, que a ONU decretou esse ano, elegeu esse ano como o Ano Internacional das Cooperativas. Então, eu convido a todos que estão nos assistindo, aos nossos associados, profissionais e toda a comunidade em geral, para acessar o nosso site, acompanhar como serão essa nossa comemoração e principalmente para vir fazer parte, né, desse movimento, desse empreendimento cooperativo. Eu assim, quero agradecer muito, tá, Sandra, Alexandro, Marina, nós que estamos aqui representando, né, toda essa força de trabalho do Sicoob para entregar esses resultados,
porque o que nós estamos falando aqui faz parte da nossa estratégia. Dentro da nossa estratégia, o desenvolvimento que foi feito aqui na nossa regional, com o apoio de todas as cooperativas, nós trabalhamos com esses pilares de colaboradores felizes, ter o nosso time satisfeito em fazer parte do Cicobi. Nós que já fazemos parte há mais de 30 anos, sabemos o que é isso, é uma construção e é uma construção diária, e a Sandra apresenta muito bem indicadores, a gente também tem a intenção, mas a gente faz a medição dessas iniciativas. Então a GPTW é uma das formas, entre tantas outras que nós temos, para medir essa questão do ambiente, mas também os cooperados satisfeitos, que são a razão de existir do Cicobi, eles que constituíram, né, através dos nossos fundadores, que são cooperados, construíram o Cicobi para servir melhor. E isso nós convidamos sempre os nossos profissionais, os nossos colaboradores, os nossos fornecedores, a entregar cada vez soluções mais adequadas, mais sustentáveis e dentro da proposta de valor para o nosso cooperado, sem esquecer do impacto positivo na sociedade. O Cicobi tem que fazer bem para a localidade onde ele atua, e nós estamos em várias regiões, como eu falei, no formato físico, mas também no formato digital. Seja um cooperado do Cicobi, conheça o que o Cicobi pode oferecer, mas isso só se sustenta quando a gente tem resultados consistentes. Nós já apresentamos alguns números, eu falei de alguns números, o Sandro trouxe com maior detalhe aí uma grande origem do nosso resultado, que é a carteira de crédito. O nosso resultado no primeiro semestre, ele teve a carteira de crédito, claro, e a tesouraria, por nós estarmos vivendo um momento de taxa Selic de 15%, a gente, como cooperativa, não deseja um cenário como esse, uma vez que a gente quer fomentar a atividade econômica e os negócios dos nossos cooperados, para que o empreendedorismo floresça, mas com essa realidade e pela nossa inteligência na constituição e na origem de recursos, especialmente no patrimônio líquido e em outras formas de captação, o Cicobi entrega um resultado fantástico no primeiro semestre, que é de 745 milhões de reais, 27% superior ao mesmo período do ano passado, mesmo com as mudanças do regramento, como foi a 4966, ou seja, da diluição que o Alexandre apresentou muito bem, das receitas de serviço, de algumas receitas de serviço. O resultado, então, é um resultado que foi construído pelos cooperados do Cicobi, pelos profissionais do Cicobi e por toda a sociedade que apoia o nosso trabalho. E esse resultado é de quem? São dessas mesmas pessoas. Isso que é muito importante. Ele soma naqueles números anteriormente que a gente citou, especialmente do patrimônio líquido, para que o Cicobi continue sendo relevante em cada localidade onde ele esteja, continue ofertando mais créditos, mesmo em cenários desafiadores. E aí eu apresento também algumas adequações das nossas expectativas. A gente tem por hábito aqui no Comunidade Cicobi fazer cada semestre, né, um bate-papo como esse que nós estamos fazendo hoje, muito para esse valor da transparência, da liderança responsável do sistema Cicobi e para comunicar, né, Sandra, na governança que nós temos de milhares de pessoas. E aí a gente traz aqui algumas adequações. Nós mantivemos os 3 primeiros indicadores inalterados, de fevereiro para julho, né? Cooperados, queria fazer novamente o convite aqui, estamos próximos de 1 milhão de cooperados, venha ser um cooperado Cicobi. Quando a gente faz aquela comparação, 9 milhões de cooperados no Sistema Nacional, dá uma felicidade enorme ter 1 milhão de cooperados aqui na nossa regional, é um número que nós vamos perseguir sim, vamos comemorar bastante. O crédito ampliado e a carteira ampliada, só para fazer uma explicação um pouco mais técnica, além dos números que já estão descritos e apresentados no balanço, que a gente chama do balanço combinado, que é o somatório de todas as cooperativas do Cicobi, filiadas ao Cicobi Espírito Santo, as nossas 6 cooperativas e a central. Quando a gente fala um número ampliado, são as informações que vêm também do balanço do banco, que foram originadas por nossas cooperativas. Então, tanto investimento quanto crédito, nós temos volumes também, e aí dentro dessa expectativa a gente adiciona sempre esses volumes. E as adequações que nós fizemos foi na receita de serviços, devido a essa modificação e também uma modificação do comportamento do consumidor. O Cicobi está promovendo aí uma mudança de cobranças de tarifas, né, reduzindo aí ainda mais os seus custos.
Então a gente tem uma expectativa de crescer entre 5% e 9% na receita de serviço e também uma adequação no crescimento das despesas administrativas, uma vez que a gente vai fazer aí essas novas agências, está fazendo algumas adequações, mas o cenário também a gente está segurando alguns investimentos para quando tiver um cenário ainda melhor, né, para o desenvolvimento do cooperativismo. E eu queria finalizar aqui, além de agradecer a todos que estão nos assistindo, mas os que nos ajudaram a construir esse resultado, agradecer aos meus colegas, nos colocar à disposição, Marina, através do Comunidade Sicoob. Os nossos associados podem conversar diretamente conosco, com cada presidente da cooperativa, através desse nosso caminho de governança. Então tem lá o Fale com o Presidente, se quiser falar com um de nossos conselheiros, ou com os diretores, ou fale conosco para tirar dúvidas com a nossa equipe. E também, além dos nossos canais digitais, né, pelo app Sicoob, também nas nossas agências, nós convidamos. Venha fazer parte da comunidade. A comunidade Sicoob cada vez mais será um caminho aqui da governança do Sicoob para levar conteúdo, levar informações relevantes e, principalmente, um canal de escuta. Né? Aqui a gente está falando para muitas pessoas, mas a gente quer escutar também para, através dessa escuta qualificada, melhorar o nosso serviço. Então, parabéns por esses resultados, são resultados significativos, construídos por muitas pessoas, e é por isso que a gente entende que o Sicoob faz bem. É isso aí, Nailson. O Sicoob faz bem para o Espírito Santo, faz bem para o funcionário. Eu estou aqui, né, há cerca de 2 anos e estou falando com propriedade de causa. Faz bem para as comunidades, para os seus associados. Então eu quero fazer esse convite para você. Se você não é associado, a gente quer bater essa meta aí de 1 milhão de associados, né? Faça a sua associação. Você pode baixar o aplicativo no celular e fazer a associação via aplicativo ou ir até uma das nossas mais de 200 agências aí que a gente tem espalhadas aí nos 4 estados em que a gente está inserido. Então é isso, eu queria agradecer a presença de todo mundo que esteve com a gente aqui na nossa transmissão e até a próxima. O Sicoob faz bem para o Espírito Santo e para cada região que atua. Nosso DNA é capixaba e queremos que todos evoluam juntos, com justiça financeira e prosperidade. Somos digital e físico e temos a maior rede de atendimento do Brasil. Avançamos em nossos indicadores, fruto da eficiência na gestão dos recursos e da confiança de quem escolhe cooperar. Faz bem para a comunidade com iniciativas que transformam vidas na saúde, na educação, no esporte e no desenvolvimento sustentável. Faz bem para os seus associados. No Sicoob, cada atendimento é único, porque há proximidade e conexão. Faz bem para o produtor rural e para o empreendedor, apoiando negócios de todos os segmentos e tamanhos. Faz bem para as pessoas e é uma das melhores empresas para se trabalhar no Espírito Santo, porque o Sicoob faz bem para todo mundo. O Sicoob faz bem para você. Sicoob, mais que uma escolha financeira.